É porque assim, Então, você está falando 7% do PIB da Rússia está indo para defesa. nesse caso não é defesa, mas de fato Sim, tá. ataque, assim, mas Sim. a área militar, de Área fato. militar. Sim. O que significa, na prática, tirar dinheiro de coisas que, tipo, educação, igual você mencionou aí. Mas o Putin não é. Eu suponho que ele não é estúpido a ponto de não perceber o problema que ele está criando para o futuro. Ele deve perceber. Ou a cúpula, ou a galera dali consegue entender que eles estão criando um problema para o futuro. Então eles estão fazendo um cálculo que essa aposta que eles estão fazendo, se eles tiverem sucesso, meio que é irrelevante, assim, torna irrelevante o problema que vem depois. Olha, o poder está muito concentrado no Putin. O chanceler da Rússia não sabia da decisão do Putin de invadir a Ucrânia em 2022. Ele foi informado. Ou seja, tem aí uma situação um pouco diferente de outros países. Eu acompanho o Lavrov, o chanceler da Rússia, há muitos anos, porque eu trabalhei com países BRICS e isso me deu algum acesso à máquina russa. Eu tive diplomatas russos que eu conheço há uma década que uma semana antes da invasão me olharam e falaram, cara, te garanto, a gente não vai invadir. Puta merda. Entendeu? Então, assim, ou os caras estão mentindo na minha cara. Uhum. Só que assim, O Putin é maluco mesmo. por que vai fazer isso? Porque uma semana depois eu escrevi pro cara, falei, como é assim? E aí o cara falou, olha, realmente mudou o cálculo e tal. Não acho que, assim, O que você achou da entrevista do Putin lá pro americano, cara? Então, é interessante que cada um tem aí seus interesses. O Tucker Carlson é trumpista. Sim. E tem aí ele não está interessado no assunto da Rússia mesmo. Ele quer utilizar a entrevista com o Vladimir Putin para enviar uma mensagem ao eleitorado que os Estados Unidos estão indo mal, que a Rússia não respeita o presidente dos Estados Unidos, etc. Então, ele tem uma agenda política interna, inclusive ele pode ser o vice do Trump. E aí a gente entra numa discussão, porque assim, o Putin com certeza não entrou ali para ajudar o Trump ou o Tucker, né? Não. Ele tem um objetivo com isso também. Inclusive o Putin não está sendo entrevistado por nenhum dos meios principais ocidentais. E um cara relevante nos Estados Unidos viajar até Moscou, fazer essa entrevista, e o Putin meio que tratou o Tucker Carlson mal, entendeu? Meio que... Então ele internamente pode falar, olha esse cara aqui, fazendo essas perguntas bestas. Ele reclamou depois das perguntas simplistas e fáceis. Por quê? O Tucker Carlson não quis mesmo entrevistar o Vladimir Putin. Ele quis buscar formas de enfraquecer o Biden. Né? Que eu diria, ele ou o J.D. Vance, que é um senador de Ohio, e um autor muito interessante, um cara que também esteve em Munique. Os dois estão aí tentando se apresentar como possíveis candidatos a vice do Trump, que será o principal candidato nas eleições presidenciais em novembro. Mas eu acho que o Vladimir Putin, acima de tudo, sabe, ou na cabeça dele, o legado das lideranças russas, que, vamos combinar, a Rússia tem uma lógica imperial. A esquerda brasileira, às vezes, diz, não, a Rússia não existe imperialismo russo, porque parte da esquerda brasileira é tão anti-americana que só há imperialismo ocidental. Então, que obviamente é uma leitura muito seletiva da história, porque imperialismo é muito mais antigo do que o Ocidente. Ou seja, tinha muitos impérios antes do Ocidente. Tem os caras que nem sabem direito o que eles estão falando. A história ocidental é muito pequena. Se você olha, tem uma história pré-ocidental fascinante. Né? E aí, claro, é cheio de império. Né? E no outro dia foi interessante porque o Vladimir Putin, nessa entrevista do Tucker Carlson, ele disse, olha, ele justificou a ambição russa de retomar, de controlar a Ucrânia, dizendo que aquilo já no passado fez parte da Rússia. Então, o ex-presidente da Mongólia postou um mapa e disse, isso aqui tudo foi Mongólia no século XV. Vamos receber tudo de volta. Porque, obviamente... É um argumento de merda, né? Porque... Né, eu sempre digo assim, a família da minha mãe
vêm de uma região chamada Alsácia, que antigamente era Alemanha, hoje é França. Então perderam tudo. A família do meu pai vem o que antigamente era Alemanha, hoje é Polônia. Perderam tudo. E tiveram que abandonar suas terras em função das derrotas militares alemãs e chegaram no que hoje é a Alemanha sem nada. Então, o meu pior pesadelo de qualquer pessoa de descendência alemã é um dia um político alemão chegar e falar assim, Alsácia e Prússia, vamos retomar esses territórios para reestabelecer a glória antiga alemã. Isso é terrível, porque daí vai ter uma guerra sem todo mundo um monte de coisa, tem né? algum território, aí a Bolívia vai querer o Acre de volta. Enfim, aí você tem uma terceira guerra mundial permanente, porque tem muitos territórios que hoje são do fulano, mas tem 3 outros países querendo aquela terra de volta, né? A Polônia, algum tempo atrás, nem sequer existia, porque a metade era da Alemanha, a outra metade da Rússia. Então, na leitura do Vladimir Putin, ele quer entrar na história como o líder que vingou, que reverteu essa grande derrota geopolítica da União Soviética no início dos anos 90. E que sabe que o principal legado de lideranças russas é quanto território eles conseguiram agregar. E isso é um pensamento imperial clássico, né? Porque não há uma fronteira clara. O problema de qualquer império é que, diferentemente de um Estado-nação, nunca há clareza sobre onde está a fronteira. Porque se você sempre quer agregar mais território, então a Ucrânia pode ser, então, por que não metade da Polônia? Ou seja, não está claro, e o Putin, o que assusta muito os vizinhos, fala sempre do mundo russo, Ruski Mir. Ou seja, isso é um termo que inclui todas as pessoas que se consideram russos e que falam russo. Só que tem um monte de russo nos Bálticos. Então, os governos dos países bálticos estão tipo... Com essa justificativa, a Rússia pode invadir vários outros países, né? Então, isso é muito complicado, porque, por exemplo, em Alsácia, tem muita gente falando alemão, só que eles são franceses, porque a Alemanha aceitou, né, que aquilo não faz mais parte da Alemanha. Eu espero que nunca mais queira ocupar esse território novamente. Então, eu acho que o cálculo do Putin não é o estado da economia a curto prazo. Ele pensa mais de longo prazo. E tem um episódio muito interessante de um historiador que ele é um tipo um Igor russo. O cara Quem é que o nome dele, inclusive, pode ser Igor, né? Mas ele foi professor, historiador, e começou a ter um programa... eu acho que foi rádio, não foi podcast, mas se tornou assim uma personagem popular para falar sobre a história mundial, etc. E um dia o Vladimir Putin chamou esse cara para uma conversa, né? Um diálogo com intelectuais, e perguntou assim, isso foi antes de 2014, e perguntou assim, o que os historiadores dirão de mim, sobre mim, daqui a 20, 30 anos? E o cara meio que deu uma resposta, falou, olha, você estabilizou a economia, né? Porque a Rússia passou por uma situação muito difícil nos anos 90. Então, realmente, para a população russa, o colapso da União Soviética foi muito traumática, assim. Foi muito ruim porque tinha uma estabilidade total. A nível baixo era um país socialista, mas não tinha desemprego. Porque, na dúvida, se você não... você simplesmente produzia algum produto que não servia para nada, né? Que era um modelo que não era competitivo, muito menos competitivo do que os Estados Unidos na época, mas vamos dizer, tinha uma transformação dupla de um sistema socialista para um sistema capitalista e de um sistema autoritário para uma democracia, e aquilo fez com que hoje os russos associam democracia ao caos. E os anos 90 foi um caos total. Mas estamos falando de uma faixa de idade específica, tipo os mais jovens, os 20 de 20 eu diria assim, e eu vivi isso de perto depois da reunificação alemã. Pessoas com menos de 40 conseguem se adaptar. Mas quem viveu no socialismo até os 40 anos de idade, no mundo capitalista não vai conseguir, porque a forma como trabalha, simplesmente
É muito difícil ser competitivo num mercado capitalista se você, os primeiros 20 anos da sua carreira, trabalhou num ambiente que é muito diferente. Então, na Alemanha, basicamente, assim, estou simplificando um pouco, qualquer pessoa com mais de 40 anos perdeu o emprego e nunca mais conseguiu emprego. Então, foi muito difícil para a Alemanha também. Mas a Alemanha oriental tinha sorte de ter uma Alemanha ocidental dando todo o apoio financeiro para meio que dar um jeito naquele país. E até hoje, veja que a Alemanha oriental hoje vota muito em partido extremista, extrema-direita e esquerda radical. Ou seja, não deu tão certo assim. Agora, no caso russo, não tinha nenhum outro país para sustentar a sociedade russa. Então, a expectativa de vida, sobretudo os homens, caiu muito porque numa sociedade, querendo ou não, bastante tradicional, o homem sustenta a família dessa cabeça, vamos dizer, né, visão mais antiga. Então, assim, desemprego em massa, taxa de suicídio explodiu, alcoolismo, grandes problemas nesse sentido e, obviamente, sobretudo os mais velhos não conseguiram se adaptar a um sistema capitalista feroz, porque inicialmente não tinha sistema de seguro-saúde, não tinha sistema previdenciário funcional. Então a Rússia virou uma espécie de capitalismo selvagem, um pouco como a Venezuela hoje, que o Estado é tão fraco que Caracas virou, assim, por incrível que pareça, a festa dos capitalistas, cheio de Ferrari, etc., porque o Estado sumiu. O Estado colapsou, tudo em dólar, não tem mais nenhuma... O Estado perdeu a capacidade de regulamentar a economia venezuelana e, do mesmo jeito, a Rússia pós-colapso, para aqueles que tinham contatos políticos, compraram grandes empresas que foram privatizadas a preço de banana e se tornaram os grandes oligarcas. Então a sociedade, a transição russa deu muito errado.